Esta Santa Eucaristia será aplicada pelas seguintes intenções: Maria das Mercês Pereira, Maria Ana Pereira e marido, e pelas intenções de Manuel Gonçalves Toledo. Também por alma de Pedro Diniz Cordeiro, pai, avós e tios. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. A graça de nosso Senhor Jesus Cristo, o amor do Pai e a comunhão do Espírito Santo estejam convosco. Bem-vindos, irmãos e amigos. Uma saudação fraterna a todos aqueles que nos acompanham pelo canal das 9. Hoje é o domingo da alegria, é o domingo da dádiva da luz. Por isso os paramentos de hoje são rosa, para vincar precisamente a luz. Nós somos filhos de Deus e filhos da luz. É o domingo letare e a antífona de entrada começa mesmo assim: alegra-te, Jerusalém. Alegra-te, António, alegra-te, Maria, alegra-te cada um de vós, cada um de nós. Esta Jerusalém é cada um de nós. Alegra-te, Jerusalém, rejubilai todos os seus amigos. Exultai de alegria, todos vós que participastes no seu luto, e podereis beber e saciar-vos na abundância das suas consolações. Aqui vimos para beber das consolações de Deus, da sua palavra. E para mais dignamente celebrarmos estes santos e sagrados mistérios, vamos reconhecer os nossos pecados. Senhor, que fazeis passar da morte para a vida os que ouvem a vossa palavra, Senhor, misericórdia. Cristo, que quiseste ser levantado da terra para nos atrair a vós, Cristo, misericórdia. Senhor, que subiste à cruz por nós, para sermos elevados à glória da ressurreição, Senhor, misericórdia. Deus Todo-Poderoso, tenha compaixão de nós, perdoa os nossos pecados, nos conduza à vida eterna. E para reforçarmos este pedido de intercessão, cantemos. Oremos. Senhor nosso Deus, pelo vosso Verbo, realizais admiravelmente a reconciliação do género humano, concedei ao povo cristão fé viva e espírito generoso, a fim de caminhar alegremente para as próximas solenidades pascais. Por nosso Senhor Jesus Cristo, vosso Filho, que é Deus, e convosco vive e reina na unidade do Espírito Santo, por todos os séculos dos séculos. Quarto domingo da Quaresma. Primeira leitura. Saúl, o primeiro rei de Israel, iniciou bem o seu reinado, desejando ser, de facto, um servidor de Deus junto do povo. Mas depressa começou a considerar e a usar como seu o povo que só a Deus pertence. Isso desgostou o Senhor
que envia o profeta Samuel a Belém, a casa de Jessé, para ungir um dos seus filhos como novo rei de Israel. Na segunda leitura, preso, Paulo escreve aos cristãos de Éfeso, recordando-lhes, na passagem de hoje, as consequências do batismo que receberam. No Evangelho, Jesus encontra um cego de nascença e cura-o. A transformação acontecida neste homem foi de tal maneira profunda que nem os vizinhos são capazes de o reconhecer. Ora, o seu aspecto não mudou. Então, de que transformação se trata? Escutemos. As leituras serão proclamadas, cantadas e rezadas pelos irmãos Conceição Silveira, Zélia Pires, Elizabeth Santo e José Maria Saldanha. Leitura do primeiro livro de Samuel. Naqueles dias o Senhor disse a Samuel: enche um corno de óleo e parte. Vou enviar-te a Jessé de Belém, pois escolhi um rei entre os seus filhos. Quando chegou, Samuel viu Eliabe e pensou consigo: certamente é este o ungido do Senhor. Mas o Senhor disse a Samuel: não te impressiones com o seu belo aspecto, nem com a sua elevada estatura, pois não foi esse que eu escolhi. Deus não vê como o homem. O homem olha as aparências, o Senhor vê o coração. Jessé fez passar os 7 filhos diante de Samuel, mas Samuel declarou-lhe: o Senhor não escolheu nenhum destes. E perguntou a Jessé: o Senhor não escolheu nenhum destes? Estão aqui todos os teus filhos? Jessé respondeu-lhe: falta ainda o mais novo, que anda a guardar o rebanho. Samuel ordenou: manda-o chamar, porque não nos sentaremos à mesa enquanto ele não chegar. Então Jessé mandou chamar. Era loiro, de belos olhos e agradável de presença. O Senhor disse a Samuel: levanta-te e unge-o, porque é esse mesmo. Samuel pegou no corno de óleo e ungiu no meio dos irmãos. Daquele dia em diante, o Espírito do Senhor apoderou-se de David. Palavra do Senhor. Graças a Deus.
São Paulo aos Efésios: Irmãos, outrora vós erais trevas, mas agora sois luz no Senhor. Vivei como filhos da luz, porque o fruto da luz é a bondade, a justiça e a verdade. Procurai sempre o que mais agrada ao Senhor. Não tomeis parte nas obras das trevas, que são inúteis. Tratai antes de condená-las abertamente, porque o que eles fazem em segredo até é vergonhoso dizê-lo. Mas todas as coisas que são condenadas são postas a descoberto pela luz. E tudo o que assim se manifesta torna-se luz. É por isso que se diz: desperta tu que dormes, levanta-te do meio dos mortos, e Cristo brilhará sobre ti. Palavra do Senhor. Graças a Deus. O Senhor esteja convosco. Evangelho do nosso Senhor Jesus Cristo segundo São João. Glória a Deus. Naquele tempo, Jesus encontrou no seu caminho um cego de nascença. Os discípulos perguntaram-lhe: Mestre, quem é que pecou para ele nascer cego? Ele ou os seus pais? Jesus respondeu-lhes: Isso não tem nada a ver com os pecados dele ou dos pais, mas aconteceu assim, para se manifestarem nele as obras de Deus. É preciso trabalhar enquanto é dia, nas obras daquele que me enviou. Vai chegar a noite em que ninguém pode trabalhar. Enquanto eu estou no mundo, sou a luz do mundo. Dito isto, cuspiu em terra, fez com a saliva um pouco de lodo e ungiu os olhos do cego. Depois disse-lhe: Vai lavar-te à piscina de Siloé. Siloé quer dizer enviado. Ele foi, lavou-se e ficou a ver. Entretanto, perguntavam os vizinhos e os que antes o viam a mendigar: Não é este que costumava estar sentado a pedir esmola? Uns diziam: É ele. Outros afirmavam: Não é, é parecido com ele. Mas ele próprio dizia: Sou eu. Perguntaram-lhe então: Como foi que se abriram os teus olhos? Ele respondeu: Esse homem, que se chama Jesus, fez um pouco de lodo, ungiu-me os olhos e disse-me: Vai lavar-te à piscina de Siloé. Eu fui, lavei-me e comecei a ver. Perguntaram-lhe ainda: Onde está ele? O homem respondeu: Não sei. Levaram aos fariseus o que tinha sido cego. Era sábado esse dia em que Jesus fizera lodo e lhe tinha aberto os olhos. Por isso os fariseus perguntaram ao homem como tinha recuperado a vista. Ele declarou-lhes: Jesus pôs-me lodo nos olhos. Depois fui lavar-me e agora vejo. Diziam alguns dos fariseus: Esse homem não vem de Deus, porque não guarda o sábado. Outros observavam: Como pode um pecador fazer tais milagres? E havia desacordo entre eles. Perguntaram então novamente ao cego: Tu que dizes daquele que te deu a vista? O homem respondeu: É um profeta. Os judeus não quiseram acreditar que ele tinha sido cego e começaram a ver. Chamaram então os pais dele e perguntaram-lhes: É este o vosso filho? É verdade que nasceu cego? Como é que ele agora vê? Os pais responderam: Sabemos que este é o nosso filho e que nasceu cego, mas não sabemos como é que ele agora vê, nem sabemos quem lhe abriu os olhos. Ele já tem idade para responder. Perguntai-lhe vós. Foi por medo que eles deram esta resposta, porque os judeus tinham decidido expulsar da sinagoga quem reconhecesse que Jesus era o Messias. Por isso é que disseram: Ele já tem idade para responder. Perguntai-lhe vós. Os judeus chamaram outra vez o que tinha sido curado e disseram: Dá glória a Deus.
Nós sabemos que este homem é pecador. Ele respondeu: se é pecador, não sei. O que sei é que eu era cego e agora vejo. Perguntaram-lhe então: que te fez ele? Como te abriu os olhos? O homem replicou: já vos disse e não destes ouvidos, porque desejais ouvi-lo novamente. Também quereis fazer-vos seus discípulos? Então insultaram-me e disseram-lhe: tu é que és seu discípulo. Nós somos discípulos de Moisés, mas este nem sabemos de onde é. O homem respondeu-lhes: isto é realmente estranho. Não sabeis de onde ele é? Mas a verdade é que ele me deu a vista. Ora, nós sabemos que Deus não escuta os pecadores, mas escuta aqueles que o adoram e fazem a sua vontade. Nunca se ouviu dizer que alguém tenha aberto os olhos a um cego de nascença. Se ele não viesse de Deus, nada podia fazer. Replicaram-lhe então eles: tu nasceste inteiramente em pecado e pretendes ensinar-nos? E expulsaram-no. Jesus soube que o tinham expulsado e, encontrando, disse-lhe: tu acreditas no Filho do Homem? Tu acreditas em Deus? Ele respondeu-lhe: Senhor, quem é ele para que eu acredite? Disse-lhe Jesus: já o viste, é quem está a falar contigo. O homem prostrou-se diante de Jesus e exclamou: eu creio, Senhor. Então Jesus disse-lhe: eu vim para exercer um juízo. Os que não veem ficarão a ver. Os que veem ficarão cegos. Alguns fariseus que estavam com ele, ouvindo isto, perguntaram: nós também somos cegos? Respondeu-lhe Jesus: se fosseis cegos, não teríeis pecado. Mas como agora dizeis, nós vemos, o vosso pecado permanece. Palavra da salvação. O texto do Evangelho é longo, não é? Porque requer uma homilia mais pequena, não é? Quando o texto é mais pequeno, requer uma homilia maior. Ora, este domingo, o quarto domingo da Quaresma, é o domingo da dádiva da luz. O Evangelho narra a dádiva da luz por Jesus à nossa pobre e cega humanidade. Jesus viu um cego de nascença e os seus discípulos também viram um cego de nascença. Mas Jesus e os discípulos não viram da mesma maneira. Os discípulos viram um cego e por detrás do cego viram um pecador. E por detrás do pecador viram a glória de Deus. Um Deus que garante a ordem da retribuição. Ou seja, se ele é cego, é pecador, e se é pecador, Deus manifestou a sua glória, e a glória de Deus é retribuir aos pecadores aquilo que eles merecem. E, irmãos, estes resquícios ainda estão muito na nossa consciência. Se ele tem uma doença, deve ter feito alguma coisa de mal. Deve ser um castigo de Deus. Isto vai desaparecendo, mas isso ainda está muito metido na nossa consciência e no nosso coração. Como é que Jesus viu? Jesus viu um cego, mas não viu naquela cegueira a manifestação de Deus. Antes, Jesus viu que era preciso aquele cego para que Deus manifestasse nele a sua glória. E como é que Deus se podia manifestar naquele cego? Sendo a luz do mundo, Jesus concede o dom da vista ao cego de nascença, acompanhado do dom da luz em ordem às coisas divinas. Atente-se bem
que o cego de nascença recebeu o dom da vista e recebeu o dom batismal. Deus capacitou, Jesus capacitou para ele também ser capaz de ver e ouvir as coisas divinas. Perante este segundo dom, também os fariseus eram cegos de nascença e não o sabiam. O cego recupera a vista e recebe o dom da luz na piscina de Siloé. É interessante que piscina em grego, e os evangelhos foram escritos em grego, está lá a expressão kolim betra. Kolim betra em grego significa fonte batismal. Ele diz, vai-te lavar à piscina de Siloé, vai-te lavar à fonte batismal. E Siloé significa enviado. Quem é o enviado dos enviados? É Deus, o Senhor Jesus. Portanto, este cego é como que Jesus dá-lhe a vista e dá-lhe o dom batismal. Ele é batizado por Jesus Cristo. O cego lavou os olhos naquela fonte que se chama enviado. Pelo enviado, Jesus. Batizado em Cristo. O cego recobrou a vista imediatamente. Mas a luz da fé foi gradual. Reparem, quando há aquele diálogo em que o cego vai fazendo vai crescendo na fé aos poucos. O primeiro o cego diz, não sei quem é que me abriu os olhos. Depois, o cego diz mais à frente, eu penso, é um profeta. Depois, mais à frente, o cego diz, é alguém que deve vir de Deus. E quando o cego se encontra com Jesus, e Jesus diz, sabes quem é que te abriu os olhos? E ele fica assim a olhar. E ele diz, só pode ter sido Deus. E Jesus confirma, foi. Sou eu que estou a falar contigo. E o cego o que é que diz? Eu creio, Senhor. Estão a ver, o caminho da fé é gradual. Eu tenho visto, por exemplo, nas minhas comunidades, e vou assistindo mais de perto, todas as comunidades por onde passei, encontrei pessoas que, pela sua assiduidade à Eucaristia, foram fazendo esse processo todo. E algumas, que eu não vou dizer quem é, sou eu e Nosso Senhor que sabemos, algumas chegaram a dizer assim, eu creio, Senhor. Com outras palavras, agora vejo. O processo da fé é muito gradual. Às vezes encontramos pessoas muito frias, vão fazendo o processo da caminhada e ao fim de algum tempo, sem elas darem por isso, estão-se a comprometer, estão a participar mais ativamente, estão a dar testemunho da sua fé. O processo da fé, da abertura dos olhos da fé, é lento, é gradual. Este cego é cada um de nós que vai fazendo essa descoberta da luz divina. Temos todos algo a ver com o cego de nascença. Os batizados receberam, como ele, o dom batismal da luz para ver e ouvir e viver a vida divina. Temos todos de ver com o enviado, aquele que vem. Ele é o único enviado do Pai para fazer a sua obra. Nós somos enviados por Ele para continuar no mundo a sua obra. Mas temos de reconhecer que muitas vezes ainda não vemos as pessoas e as coisas, ainda vemos as pessoas e as coisas de forma bem diferente como Jesus vê. Passemos à primeira leitura, primeiro livro de Samuel, serve-nos hoje um texto fantástico, em clara sintonia com o Evangelho. Trata-se da unção real do menor dos filhos de Jessé. Jessé é o pai de David. Tinha 8 filhos. Então, David, um adolescente que andava nos montes a guardar o rebanho, nem entrava nas contas de seu pai Jessé. Teve de ser o profeta Samuel a perguntar a Jessé, depois de este lhe ter apresentado os seus 7 filhos magníficos, e não ter dado sequer a entender que ainda tinha mais um. E diz o profeta Samuel, acabaram os teus filhos?
Só aqui é que Jessé se apercebeu que ainda tinha mais um. Mas como David era ainda um adolescente, nunca Jessé pensou que passasse por ele a escolha de Deus. Mas Deus não vê como nós, diz o profeta Samuel. Deus vê o coração e nele deposita o seu Espírito Santo. Levamos este tesouro em vasos de barro, porque é nos vasos de barro onde brilha melhor a luz de Deus. Cumpre-nos ler também hoje o grande texto da carta aos Efésios. Diz São Paulo: somos filhos da luz e filhos do dia. Chamados das trevas para a luz maravilhosa de Deus, devemos tornar-nos operadores da luz das obras de Deus. O apóstolo dá testemunho do Evangelho e continua no mundo o Evangelho, passando como Jesus, vendo como Jesus, e aí está a nossa missão. Seja louvado nosso Senhor Jesus Cristo. Creio em um só Deus. Creio só o Senhor Jesus Cristo, Filho unigênito de Deus, nascido do Pai antes de todos os séculos, Deus de Deus, luz da luz, Deus verdadeiro de Deus verdadeiro, gerado não criado, consubstancial ao Pai. Por Ele todas as coisas foram feitas, e por nós homens, e por nossa salvação, desceu dos céus, e encarnou pelo Espírito Santo no seio da Virgem Maria e se fez homem. Também por nós foi crucificado sob Pôncio Pilatos, padeceu e foi sepultado, ressuscitou ao terceiro dia, conforme as Escrituras, e subiu aos céus, onde está sentado à direita do Pai. De novo há de vir em sua glória, para julgar os vivos e os mortos, e o seu reino não terá fim. Creio no Espírito Santo, o Senhor que dá a vida, e procede do Pai e do Filho, e com o Pai e o Filho é adorado e glorificado. Ele que falou pelos profetas, que creio na Igreja Una, Santa, Católica e Apostólica, professa o seu batismo para a remissão dos pecados e espera a ressurreição dos mortos e a vinda do mundo que há de vir. Amém. Irmãos e irmãs, nós sabemos que a luz do mundo é Jesus Cristo, que deu a vista ao cego de nascença e quer iluminar todos os homens. Peçamos a sua luz para a Igreja, para o mundo e para cada um de nós, dizendo: iluminai, Senhor, o nosso coração. Iluminai, Senhor, o nosso coração. Para que o Senhor dê a luz do seu Espírito ao nosso Bispo Armando, aos presbíteros e aos diáconos, e os ensine a ver mais além das aparências. Oremos, irmãos. Iluminai, Senhor, o nosso coração. Para que o Senhor dê a luz do seu Espírito a todos os responsáveis deste mundo, e eles descubram os caminhos da concórdia. Oremos, irmãos. Iluminai, Senhor, o nosso coração. Para que o Senhor dê a luz do seu Espírito aos que andam envolvidos pelo mal e os conduza como um pastor ao seu rebanho. Oremos, irmãos. Iluminai, Senhor, o nosso coração. Para que o Senhor dê a luz do seu Espírito aos cegos, aos doentes e aos que não creem, e todos cheguem a ver nele o Salvador. Oremos, irmãos. Iluminai, Senhor, o nosso coração. Para que o Senhor nos dê a luz do seu Espírito, nos ensine a procurar o que lhe agrada e nos reúna a todos no seu reino. Oremos, irmãos. Iluminai, Senhor, o nosso coração. Senhor nosso Deus, dai-nos a graça de reconhecer no vosso Filho aquele que é a verdadeira luz do mundo, e iluminai os corações dos que não creem com a palavra e os sinais do Evangelho. Por Jesus Cristo, nosso Senhor.
Orem, irmãos, para que as nossas alegrias e tristezas de cada dia, unidas ao sacrifício de Cristo, sejam aceitos por Deus Pai Todo-Poderoso. Ao apresentarmos com alegria estes dons de vida eterna, humildemente vos pedimos, Senhor, a graça de os venerar com verdadeira fé e de os oferecer dignamente pela salvação do mundo. Por Cristo, nosso Senhor. Amém. O Senhor esteja convosco. Corações ao alto. Demos graças ao Senhor nosso Deus. Senhor Pai Santo, Deus eterno e onipotente, é verdadeiramente o nosso dever, a nossa salvação, dar-vos graças sempre em toda a parte por nosso Senhor Jesus Cristo. Pelo mistério da encarnação, Ele iluminou o género humano que vivia nas trevas para o reconduzir à luz da fé, e pela regeneração do batismo libertou os que nasciam na escravidão do antigo pecado para os tornar seus filhos adotivos. Por isso todas as criaturas no céu e na terra vos adoram cantando um cântico novo, e também nós, com todos os coros dos anjos, proclamamos a vossa glória, cantando numa só voz. Vós, Senhor, sois verdadeiramente santos, sois a fonte de toda a santidade. Reunidos na vossa presença em comunhão com toda a Igreja, ao celebrarmos o primeiro dia da semana, em que nosso Senhor Jesus Cristo ressuscitou dos mortos, humildemente vos suplicamos. Santificai estes dons, derramando sobre eles o vosso Espírito, de modo que se convertam para nós no corpo e sangue de nosso Senhor Jesus Cristo. Na hora em que ele se entregava para voluntariamente sofrer a morte, tomou o pão e, dando graças, partiu e deu aos seus discípulos, dizendo: Tomai todos e comei. Isto é o meu corpo que será entregue por vós. De igual modo, no fim da ceia, tomou o cálice de novo, os deu graças e deu aos seus discípulos, dizendo: Tomai todos e bebei. Isto é o cálice do meu sangue, o sangue da nova e eterna aliança, que será derramado por vós e por todos para a remissão dos pecados. Fazei isto em memória de mim. Mistério da fé. Anunciamos, Senhor, a vossa morte, proclamamos a vossa ressurreição. Vinde, Senhor Jesus. Celebrando agora, Senhor, o memorial da morte e ressurreição do vosso Filho, nós vos oferecemos o pão da vida e o cálice da salvação e vos damos graças porque nos admitistes à vossa presença para vos servir nestes santos mistérios. Humildemente vos suplicamos, participando no corpo e sangue de Cristo, sejamos reunidos pelo Espírito Santo num só corpo. Lembrai-vos, Senhor, da vossa Igreja, dispersa por toda a terra, e tornai-a perfeita na caridade em comunhão com o nosso Papa Leão, o nosso Bispo Armando e todos
ministros sagrados. Lembrai-vos dos vossos servos, Pedro Diniz Cordeiro, pai, avô e tios, Maria das Mercês Pereira, Maria Ana Pereira e marido, e pelas intenções de Manuel Gonçalves Toledo, a quem chamastes para vós, configurados com Cristo na morte, com Cristo tomem parte na ressurreição. Lembrai-vos também dos outros nossos irmãos que adormeceram na esperança da ressurreição e de todos aqueles que na vossa misericórdia partiram deste mundo. Admiti-os na luz da vossa presença. Tende misericórdia de nós, Senhor, e dai-nos a graça de participar na vida eterna com a Virgem Santa Maria, Mãe de Deus, São José, seu esposo, os bem-aventurados apóstolos, o Beato João Batista Machado, mártir, padroeiro da Diocese de Angra, e todos os santos que desde o princípio do mundo viveram na vossa amizade, para cantarmos os vossos louvores por Jesus Cristo, o vosso Filho. Por Cristo, com Cristo e em Cristo, a vós, Deus Pai Todo-Poderoso, na unidade do Espírito Santo, toda a honra e toda a glória, por todos os séculos dos séculos. Com fé e confiança, vamos rezar a oração dos filhos de Deus, pedindo para que o Senhor abra os olhos da nossa fé. Pai nosso, que estais nos céus, santificado seja o vosso nome. Venha a nós o vosso reino, seja feita a vossa vontade, assim na terra como no céu. O pão nosso de cada dia nos dai hoje. Perdoai-nos as nossas ofensas, assim como nós perdoamos a quem nos tem ofendido. E não nos deixeis cair em tentação, mas livrai-nos do mal. Livrai-nos do mal, Senhor. Dai ao mundo a paz em nossos dias, para que, ajudados pela vossa misericórdia, sejamos sempre livres do pecado e de toda a perturbação, enquanto esperamos a vinda gloriosa de Jesus Cristo, nosso Salvador. Senhor Jesus Cristo, que disseste aos vossos apóstolos: deixo-vos a paz, dou-vos a minha paz. Não olheis aos nossos pecados, mas à fé da vossa Igreja, e dá-lhe a união e a paz segundo a vossa vontade. Vós viveis e reinais pelos séculos dos séculos. A paz do Senhor esteja sempre convosco. Saudai-vos na paz do Senhor. Felizes os convidados para a ceia do Senhor, eis o Cordeiro de Deus, aquele que tira o pecado do mundo. Jesus Christ,
Oremos. Defendei, Senhor, os fiéis que vos suplicam. Fortalecei os fracos e iluminai sempre com a vossa luz vivificante os que vivem ainda nas trevas desta vida mortal. Concedei benigno que, livres de todos os males, alcancem um dia os bens supremos. Por Cristo nosso Senhor. Vou sentar um pouco. Bom, que gostaria de agradecer, já agradeci aos sacerdotes que aqui estiveram, agradecer as vossas preces pela minha recuperação e agradecer a maneira como vivestes esta semana. Eu não estava aqui, mas estava a acompanhar à distância, através do canal das 9. Não é? Portanto, já estive também neste lado aí. Fui vendo tudo, não é? Maravilha, maravilhoso. E, portanto, o Padre Jacob ficou muito agradado com a capacidade da paróquia não estar dependente, não é? Do sacerdote se mexer e se organizar e delegar tarefas e participar, etc. Portanto, não ter o sacerdote, a Igreja não pode morrer, não é? Portanto, a Coreia do Sul teve quase 400 anos sem sacerdotes. Numa altura que havia perseguição religiosa. E os cristãos da Coreia do Sul nunca desarmaram. A Igreja nunca acabou. Portanto, é isto. Agradecer a vossa participação ativa e proativa nestas semanas da minha ausência. Neste mês, digamos assim, praticamente. Às vezes as pessoas diziam, porque a outra operação correu mal. Não, a primeira operação que eu fiz correu bem. Os médicos resolveram o que tinham que resolver, que era tirar o cancro. Depois o que aconteceu foi que, e se calhar não tive as devidas precauções, quis recuperar rapidamente e depois abri uma hérnia incisional, que me rasgou, portanto rasgou praticamente os intestinos e a bexiga estavam a querer sair e portanto não havia outra hipótese e tinha mesmo que ir à mesa de operações. E portanto agora as coisas estão encaminhadas, por isso tive esse mês para recuperar e ainda tenho algumas durante algum tempo, durante um ano, e não posso fazer determinadas coisas, precisamente para ver se, porque a cicatrização interior leva mais ou menos um ano. Pronto, mas as coisas estão a correr bem. Neste entretanto, houve aquele jantar, todos já sabem, na América, não é? Em Massachusetts, em Cambridge, na igreja de Santo António, não é? Provavelmente tenho de acompanhar, não é? Nas redes sociais. E vou dizer mais ou menos quanto, eles ainda não disseram quanto é que deu, mas numa noite eles fizeram aquilo que a gente faz bruto em 12 dias aqui na Festa da Serreta. Portanto, fizeram $45.000. $45.000 é o número que está já com as dívidas pagas. Isso disseram-me aqui há 3 dias atrás. Portanto, nestes 3 dias pode ter vindo mais qualquer coisa. Depois, com o câmbio, a gente sabe como é que é, não é? Vai para os 37, 38, mais ou menos, euros. Então estávamos já a ficar numa situação sem dinheiro para acabar isto e essa parte de cima ainda, e as portas para arranjar, etc. Eu digo sinceramente, eu estava gato escaldado, tem medo de água fria, não é? Eu estava cético. Eu fiquei admiravelmente surpreendido com a mobilização dos nossos imigrantes. O Arsénio esteve lá, foi em representação da paróquia, do Conselho Pastoral, da Comissão da Igreja, porque eu não podia ir, e os outros elementos também, pelas suas vidas, também não podiam ir, e ele foi e representou-nos muito bem, e com grande dignidade, na noite, depois de quando eles me disseram quanto é que estava a cair, houve uma noite que nem sequer dormi. Eu fiquei, portanto, eu estava cético, estava um bocado desanimado, não acreditava, mas, enfim, Deus é grande. Não é? E, principalmente aquele casal, o Jorge e a Sandra Gomes, foram, digamos assim, o coração. Eles conseguiram depois, à volta, congregar, tinha uma comissão de mais ou menos 30 serretenses. E o resto eram uns 300 convidados. As pessoas que convidaram, não só da Terceira, mas de São Miguel, de outras ilhas. Não é? Portanto, o Arsénio esteve lá, pode depois contar mais pormenor.
Portanto, quando soubermos quanto é que deu, não é? Vou aqui anunciar com maior pormenor, e eles próprios também vão enviar um documento oficial aqui para a paróquia, para depois ser lido aqui. Alguém faz anos hoje? Alguém fez anos durante a semana? Muito bem. Ali é a esposa do Sr. José Correia, que a sua esposa chama-se? Teresa. Santa Teresa de Ávila, de Menino Jesus. Muito bem. A Sra. Teresa. Mais alguém? A Sra. Helena? Faz hoje? Fez terça. Muito bem. E estava a dizer quem era? Não faz mal. Foi no dia 1, ok. A mãe da Sra. Nélia, não é? Muito bem. Que o seu nome é? Teresa. Também é Teresa. Está a ver? 2 Teresas e uma Helena. Então vamos de pé. Nesta data querida, muitas felicidades, muitos anos de vida, pois é dia de festa a todas as nossas almas, para nos desenharmos uma salva de palmas. Temos terços para benzer, não temos? Okay. Lembrar também que no próximo sábado a missa vespertina volta a ser reativada no próximo sábado, às 18 horas. Portanto, vou benzer os terços. Deus de bondade infinita, que na Virgem Santíssima deste à Igreja peregrina sobre a terra a imagem da sua glória futura, concedei aos fiéis que aqui ergueram estes rosários da Virgem Maria, Nossa Senhora, a graça de fixarem confiadamente os olhos naquela que resplandece como exemplo de virtudes para todos os vossos eleitos, por nosso Senhor Jesus Cristo. O Senhor esteja convosco. Abençoe-vos Deus Todo-Poderoso, o Pai, o Filho e o Espírito Santo. Idem paz e que o Senhor a todos acompanhe. Santo Domingo.